Senhor. Se inscreva no canal. Toque o sininho, servo do Senhor. Deus vai lhe abençoar poderosamente. Ninguém está pedindo dinheiro, não. Jesus já me abençoou, sou abençoado, eu agradeço por tudo. E tudo é para a glória de Jesus, viu? Que a gente só prega o amor, misericórdia, o perdão e a purificação. Aleluia, Jesus! E a transformação. O profeta Ezequiel, ele era um obediente à palavra de Deus. Os pais dele eram sacerdotes. Ensinava a ele como ele ia ser um sacerdote de Deus. Mas quando Deus poderoso chama para ser um profeta, é para ser um profeta. Ninguém tira não, viu? Que Deus escolhe, ninguém pode tirar o mandato do Deus poderoso. E ele foi arrebatado. Aleluia. Ele estava no santuário de Deus. E ele contemplava o rio. E por cima do rio tinha um homem poderoso, grandioso, que tinha um cordel. E aquele homem que estava por cima das águas andava e media um cordel e chamava o profeta. O profeta andava pelas águas. Andava, ficava até o tornozelo. Aquele homem poderoso, grandioso, que tinha um cordel, estava por cima das águas, mediu mais 1000 covados e saía andando aquele homem por cima das águas. E chamava o profeta Ezequiel, e ele andava por dentro das águas, e as águas andavam até o joelho. O homem por cima das águas media mais 1000 covados. O homem por cima das águas andava por cima das águas e chamava o profeta. O profeta andava por cima, por dentro das águas, que dava até o pescoço. O homem por cima media mais 1000 covados. Ele andava por cima das águas. Glória a ti, Senhor. E chamava o profeta. O profeta olhou para aquele homem grandioso, poderoso, e falou: eu não posso mais ir porque as águas é muito profunda. Aquele homem que estava por cima das águas deu uma ordem para o profeta: volta para a margem. Aquele homem voltava. Que estava por cima das águas era o Senhor dos Exércitos. O Senhor dos Exércitos, ele dava poder para o profeta ficar cheio do seu Espírito Santo, ficar cheio do seu poder. Mas ele queria dar sabedoria para o profeta. Assim é a igreja. A igreja tem que pedir sabedoria. A igreja tem que pedir poder. A igreja tem que se consagrar. Meditar na palavra. E jejuar. E andar nos caminhos, porque aquelas águas é que limpa a mente, o coração do homem. Aquelas águas também é que faz a transformação total, que representa o espírito do amor. Por isso que ele queria transformar Israel, e Israel era cativo, preso pelo rei da Babilônia. Mas Deus, tudo tem o seu momento, tudo tem sua hora. Quer transformar. Quem quiser andar nas águas do Senhor, é fácil. Se mergulhe nas profundezas dos mistérios de Deus, que é para todos os servos do Senhor, que seja purificado. Não foi o Senhor que tirou o coração de pedra e colocou o coração de carne? Tirou o espírito sujo do homem e colocou o seu Espírito Santo? É para aquele que quiser ter essa transformação.
Vamos passar pela segunda mensagem do profeta Ezequiel. Ezequiel, ele foi arrebatado. Deus colocou ele diante de um vale de osso seco. Só tinha osso seco. E a voz dizia: será que eu posso dar vida a esses ossos, meu servo Ezequiel? E ele dizia na humildade: Senhor, tu sabe. E o Senhor, Deus poderoso, deu uma ordem: profetiza sobre esses ossos secos, meu servo. E ele profetizava para o vale de ossos secos. Osso seco, ouvi a palavra de um Deus poderoso. Juntai-vos os ossos secos no seu lugar certo. E ali houve um rebuliço no vale de ossos secos. Os ossos começaram a se juntar um ao outro. Veio a palavra do Deus poderoso e disse: será que eu posso dar carne, nevo a esse exército? Aí tu sabe, Senhor. Profetiza. O profeta profetizava: exército do Deus vivo, criai carne, pele, nevo. E assim começou a criar carne, pele, nevo, mas não tinha espírito. O exército ficou diante do Deus poderoso. O exército não falava, não tinha vida. Veio a voz de um Deus poderoso para o profeta Ezequiel: será que eu posso dar vida a esse exército? O profeta respondeu na mesma maneira, na humildade: Senhor, tu sabes, Senhor. O Senhor deu a ordem para ele: profetiza que eu vou dar vida para este exército. E o profeta ficou diante do exército: exército do Deus vivo, criai vida. Criai vida diante de um Deus poderoso. E veio um vento, penetrou sobre o exército. O exército criou vida, ficou diante do profeta. Porque quando Deus levanta o seu exército, é para proclamar a sua palavra. Viu? Porque a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. A nossa luta é contra os principados potestades do mal nos lugares celestiais. E Deus quer revestir este povo com poder, com ousadia, pregar o evangelho com capacete, a espada, o escudo, a couraça da justiça, a sandália do evangelho, para proclamar toda a face da terra, levar boas novas para toda a humanidade. Essa é a palavra que Deus deu para o profeta. Nós agora vamos falar do profeta Jonas. Deus chegou para Jonas: Jonas, vai para Nínive pegar a minha palavra. Jonas fugiu da presença de Deus. Jonas pagou a passagem num navio. Deixou o porão, começou a dormir oco. Dormiu. E o navio ia para Társio. E houve uma tempestade tão grande que os marinheiros achavam que o barco ia afundar. Começaram a sacudir as cargas mais pesadas que tinha no navio. Mas a carga mais pesada estava dormindo lá no porão. Um marinheiro desce e vê Jonas dormindo. Homem, te acorda, homem. Tu não está vendo o que é que está acontecendo? O barco vai afundar. E ele disse: essa tempestade aí é por minha causa. Me lance sobre o mar, como vai acalmar. Os marinheiros não queriam fazer isso. Foram tirar a sorte, uns pauzinhos. A sorte caiu para Jonas. Aleluia, Jesus. Rapaz, ninguém pode escapar do Deus poderoso não, viu? Aleluia, Jesus. Os marinheiros sacodem Jonas lá nas profundezas dos mares. Deus falou para uma baleia. A baleia vai e engole Jonas. Jonas passa 3 dias e 3 noites lá na barriga da baleia. É como ele estivesse nas profundezas do inferno. E ele clamou ao Deus poderoso: Senhor, me ajude, me tire daqui, Senhor.
O Senhor, que Ele é poderoso, onisciente, falou para a baleia: joga o meu servo lá nas terras de Nínive. E a baleia obedeceu, jogou Jona. E Jona foi pregar o evangelho em Nínive. Pregou com ousadia. E todos lá em Nínive se arrependeu. Porque Deus, quando Ele fala, tem que obedecer. Nós temos que pregar. É pregar o evangelho para a glória do Senhor Jesus. Essa é a mensagem maravilhosa. Nós vamos falar agora o terceiro profeta, Daniel. Daniel, 4 homens foi escolhido pelo eunuco, porque na época Israel era cativo do rei da Babilônia. Nabucodonosor mandou escolher 4 homens. E eles escolheram, viu, 4 homens para ficar diante do rei. O rei Nabucodonosor com seu império, Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel. Eles ficou diante do palácio do rei. Eles comiam só verdura e fruta. Ele não comia as migalhas do rei. E eles ficaram bem gordinhos, porque Deus deu graça àqueles 4 homens. Foi que houve. O rei queria que eles adorassem uma imagem de escultura. Mas Sadraque, Mesaque, Abednego não adorou o Deus do rei Nabucodonosor. E eles dizem: aquele que não adorar a imagem de escultura será lançado na fornalha de fogo. Mas quem adorar está livre, não vai entrar na fornalha de fogo. Ora, houve uma soada de trombeta, buzina, e o povo que era cativo, o povo de Israel era cativo, começou a adorar uma imagem de escultura. Mas Sadraque, Mesaque, Abednego não adorou não. E o rei Nabucodonosor não gostou daquilo que eles faziam. Por que você não adora a imagem que eu mandei fazer? Aí ele disse: nós só adoramos um Deus verdadeiro, que é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. É o Deus que fez céus e a terra. Nós não adoramos imagem de escultura não, rei Nabucodonosor. Aí o rei não gostou não. O rei mandou aquecer 100 vezes a fornalha e mandaram jogar os 3 homens de Deus. Como os 3 homens de Deus caiu na fornalha de fogo, o rei Nabucodonosor olhou e viu 4 homens. Aleluia, aleluia, poderoso Deus. E ele disse: não foram 3 homens que nós jogamos na fornalha de fogo? Sim, foi. Eu vejo 4, o outro é semelhante ao Deus vivo. Aleluia, Jesus. O que aconteceu? Que o rei Nabucodonosor mandou tirar aí os 4 homens. Aleluia. Quando tirou, não queimou nem um fio de cabelo, nem a roupa. Porque Deus guardou aqueles 3 homens de Deus, viu? Oh, Deus poderoso. É maravilhoso. A pessoa que tem o temor de Deus. Como é maravilhoso. Deus guarda. E tudo é para a glória do Deus poderoso. Viu? Amém. 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 Amém.